Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, mas antes eu vou começar com uma perguntinha aqui para vocês. Quantas horas de sono você dormiu nessa última noite? E o mais importante, você acordou se sentindo realmente descansado? Bom, nosso tema de hoje é sobre o sono. Hoje vamos falar que o sono não é apenas uma parte do dia que nosso corpo se desliga. Não, durante o sono a gente continua trabalhando, né? Nosso organismo continua trabalhando intensamente. Porque é durante o sono em que a gente se recupera, recuperamos nossa energia, consolidamos nossa memória e também a gente controla, né? Tem a regularização dos nossos hormônios. Então, o sono, gente, não é apenas aquela parte onde se desliga, tem tudo isso por trás. O sono é um dos componentes mais importantes para a gente conseguir ter uma saúde muito boa, né? E ter uma vida saudável, né? Com bem-estar, se sentir bem consigo mesmo. O sono é realmente muito importante. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por momentos onde não conseguia dormir direito ou estava dormindo até demais. Enfim, vamos aprofundar nesse assunto. E lembrando que esse aqui é um episódio onde a gente está continuando de vários outros assuntos. Então, se você quer entender um pouco mais sobre por que a gente está falando disso hoje, por favor, volta nos vídeos anteriores aqui no canal sobre saúde e bem-estar e vem acompanhando todos os vídeos. A gente está dando dicas muito legais, assuntos muito interessantes sobre saúde e bem-estar, exercício físico, alimentação e agora, né, sobre o sono. Então, bora lá pro vídeo. O que acontece enquanto dormimos? Bom, vamos lá. Quando fechamos os olhos, o nosso corpo ele simplesmente não desliga, tá bom? Ele continua ali funcionando. É uma série de processos muito importantes. Então, durante o sono, o cérebro organiza informações que você aprendeu ao longo do dia. Durante o sono, músculos e tecidos entram em processo de recuperação. Durante o sono, hormônios importantes são regulados. E também, durante o sono, o sistema imunológico continua trabalhando. Pensa comigo, um exemplo para vocês, o nosso celular. A gente pode usar ele o dia inteiro, a gente pode usar ele por várias horas, mas se a gente nunca colocar ele para carregar, uma hora ele vai desligar, certo? Uma hora ele vai parar ali de funcionar, a bateria vai acabar. Com a gente é parecido, a gente precisa desse momento, é super importante para a gente se recarregar. Então, durante o sono acontece muitas dessas coisas aí, esses processos muito importantes para o nosso organismo. O que a falta de sono pode causar? Bom, gente, uma noite ruim acontece com todo mundo. O problema é quando essa noite ruim começa a se prolongar por vários dias. A gente dormir pouco por vários dias. Isso pode trazer uma série de consequências para o nosso corpo. Exemplos de consequências: dificuldade de concentração, queda de rendimento no trabalho ou nos estudos, alteração de humor, maior sensação de cansaço, menor disposição para praticar os exercícios e aumento da irritabilidade. Isso aí que eu quis dizer para vocês. Bom, quem nunca ali teve uma péssima noite de sono, foi trabalhar no outro dia e não rendeu, o serviço não rendeu, a hora não passou, parece que você não fez nada. Quem ali teve uma péssima noite de sono e aí foi estudar logo cedo na manhã, não conseguiu prestar atenção no professor, não aprendeu nada, só foi por isso, só para a presença estar ali. Quem também, quando a gente dorme pouco, a gente acorda meio irritada, a gente queria ficar na cama, não descansou o suficiente, a gente sente que a gente não descansou o suficiente, o nosso dia não vai render, não vai ver a hora de chegar em casa e poder deitar para dormir novamente. Bom, gente, tá vendo? São pequenas coisas ali que altera tudo no nosso dia e fica péssimo. Isso é para vocês verem a importância de ter uma boa noite de sono. Olha só a importância. Muito ruim você não ter uma boa noite de sono e acordar se sentindo cansado, irritado, não querendo fazer nada, não tendo disposição para nada. A gente veio falando no outro vídeo que exercício físico a gente precisa praticar, né, com constância. Agora, imagina você tá praticando exercício, aí do nada você não consegue dormir, você não tá dormindo muito, às vezes por escolha ou às vezes por causa de algum problema que tá acontecendo ali. Mas vamos supor
que esteja acontecendo isso, você não tá conseguindo dormir, você não vai ter disposição para ir fazer exercício e aí já vai quebrar tudo aquela sua rotina que você criou, que você batalhou muito para criar. Então o sono, ele faz toda a diferença, tá bom? Faz toda a diferença para isso. Então o sono precisa estar regularizado para a gente conseguir realizar vários outros processos, né, ali da nossa rotina, do nosso dia a dia. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os hábitos que prejudicam o nosso sono. Eu separei aqui para vocês alguns hábitos que eu tenho certeza que você já fez ou tá fazendo e não tá sabendo que isso tá prejudicando o seu sono. Então, vamos lá. O primeiro hábito muito ruim para o nosso sono é a gente mexer no celular antes de dormir. A gente fala que a gente vai mexer por 5 minutos, quando vê, já passou 1 hora, e isso torna o nosso cérebro, faz o nosso cérebro ficar mais ligado. Então é difícil ele desligar para você conseguir dormir. Você fica mais acordado. Então, celular antes de dormir é uma péssima ideia. Bom, horários muito irregulares. Quando a gente começa a dormir, um dia a gente dorme muito tarde, outro dia a gente dorme muito cedo, a gente não tem uma regularização desses horários, isso dificulta, porque o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele se acostuma com horários. Então, é difícil criar um hábito se você não tem horários, se você não tem nada ali certinho. Então, fica muito difícil. Então, isso faz mal também para o nosso sono. Cafeína no final do dia. Tem muita gente que sente, sim, a diferença, pessoal. Tem muita gente que toma café no fim de tarde e dá essa energia. Então, fica muito mais difícil também para o nosso cérebro desligar. Então, cafeína, energético, essas coisas que costumam deixar as pessoas mais ligadas, que tem, né, esses componentes para dar energia, tomar eles no fim de tarde não faz muito bem também. Então, é melhor evitar. Um ambiente inadequado também faz toda a diferença. Vocês já perceberam que às vezes quando você vai dormir em outro lugar, ou você mudou alguma coisa do seu ambiente que você não gosta, que você não faz parte da sua rotina de sono, bom, vai atrapalhar. Eu tenho uma coisa que me atrapalha muito, 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 que é luz. Eu odeio ter algum tipinho de luz aqui no quarto na hora que eu tô dormindo. Eu tenho que fechar a porta, fecho todas as janelas, desligo. Às vezes, muitas vezes, tá? Tem aquela luzinha ali da TV e quando tá desligada fica vermelha. Não sei por quê, mas do nada aquilo ali pode me incomodar também. Aí eu tenho que tirar a TV da tomada, que eu não quero luz nenhuma. Então, luz, eu não consigo dormir com luz. Me incomoda muito dormir sem luz. Outra coisa que me incomoda muito, por exemplo, é dormir descoberta. Por isso que eu gosto um pouquinho do frio, tá? Porque eu não consigo dormir sem nada me cobrindo. Também coisas assim, são coisas pequenas, mas que tornam o ambiente inadequado para você dormir do seu jeito. Cada um tem seu jeito, tá bom? Tem gente já que gosta de dormir com luz, tem gente que não gosta de dormir com nada, nem com travesseiro, com nada. Enfim, depende muito, tá bom? Vai de pessoa para pessoa. Essa questão de ambiente inadequado. Estresse constante. Quando a gente se estressa muito durante o dia, a gente vai deitar, a gente tá pensando ainda. A gente ainda tá estressado. A gente tá pensando o que fazer, como resolver, o nosso cérebro tá ali super, super, super carregado. Então a gente não consegue desligar ele, a gente não consegue, vai manter ele muito ativo, muitos pensamentos, ansiedade, enfim, vai atrapalhar total também o nosso sono. Então o estresse é uma coisa muito ruim também. Enfim, gente, essa foi uma lista de coisas que pode atrapalhar o seu sono. Vamos lá pro próximo bloco. Como melhorar a qualidade do nosso sono? Bom, eu falei algumas coisas que atrapalham, então é só fazer o reverso daquilo ali tudo. Mas resumindo aqui pra vocês, como melhorar as nossas noites de sono? Bom, evita telas na hora de dormir. Evite usar o seu celular na cama por um tempo, que daí você vai começando a criar uma rotina de quando você estiver na sua cama, você não vai estar mexendo no celular. Então, evita o celular. Evita a televisão ligada durante o sono, tá bom? Tem muita gente que acostumou a dormir com a TV ligada. E às vezes não é muito bom não, tá bom, gente? A gente acha que ajuda, mas não é muito bom pra gente. Então, evita telas, deixa o ambiente ser o mais confortável possível, do jeito que você gosta, do jeito que você tá acostumado. Então, prepara seu ambiente antes de dormir. Tem aquela rotina, sabe? De preparar sua cama, desligar luzes, às vezes algum cheirinho pelo quarto, ligar ventilador, ligar ar. Então, deixa o mais confortável para você possível nas suas especificações.
Outra coisa que ajuda muito é você regular os horários de sono seu. Vê sua rotina ali como que tá de segunda a sexta, de sábado e domingo, e tenta regular. De segunda a sexta eu deito tal hora e acordo tal hora. Muita gente também, por exemplo, eu estudo à noite e trabalho, né, de dia. Então, eu tenho um horário que eu sei que eu vou estar indo dormir pela noite, e eu tenho um horário certo para acordar durante o dia por conta do trabalho. Então, para vocês também, tentem manter uma rotina disso. Evita refeições muito pesadas antes de dormir, tá bom? Porque daí o nosso estômago vai estar trabalhando muito, 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 muito. Então, ele tem que estar relaxado, tem que estar o mais relaxado possível. Então, evita alimentações pesadas, evita produtos líquidos que contenha cafeína, que contenha energéticos, enfim. Atividade física também ajuda muito a regular o seu sono, tá bom? Viu? É uma coisa, anda junto com a outra. Então, a atividade física é muito importante também. Ela vai te ajudar a você regular seu sono. Eu percebi que eu tenho dormido melhor depois que eu comecei a praticar, né, exercícios físicos. Depois que eu comecei a também trabalhar, né, nessa parte de educação física, tá? A gente tá sempre ali movimentando. Então, meu corpo chega no final do dia, no final da noite, no caso, meu corpo tá cansadíssimo. Então, eu vou lá, deito e, nossa, eu durmo muito rápido, muito fácil. Tem aquela questão de desenvolver o ritual, né, durante a parte que você está se preparando para dormir. Então, cria um ambiente ali perfeito para você, tá bom? Cria a sua rotina de dormir, evitando tudo isso que eu tô falando para vocês, ou adicionando essas coisas que eu tô falando para vocês aqui também. Uma pergunta muito comum agora é: quantas horas a gente deve dormir durante a noite? Bom, gente, isso aí também vai de pessoa para pessoa, tá bom? A gente tem que ver se a gente tá acordando disposto, dormindo tantas horas por dia, se a gente tá acordando descansado. Mas, em média, os adultos tendem a precisar dormir de 7 a 9 horas por noite. Mas lembra, isso tudo vai depender muito de cada pessoa, de cada organismo. Tem gente que dorme 7 horas e vai acordar super disposto no outro dia, vai acordar se sentindo recuperado. Agora tem gente que não, que precisa de um pouco de mais, um pouco mais, né, de horas. Eu sei que a nossa rotina é bem complicada, né? Tem gente, muitas pessoas trabalham muito cedo, muitas pessoas vão dormir tarde por conta de estudos, acordam cedo por conta de trabalho, mas tenta regularizar esse sono, tenta dormir o suficiente para você, tenta dormir mais cedo, faz essa rotina de sono ali antes de deitar. Faz essa rotina que eu falei pra vocês nas partes anteriores, que vai ajudar muito a você ter uma qualidade de sono, tá bom? Então, horário depende muito. Horas depende muito de pessoa para pessoa. Bom, pessoal, como uma reflexão final aqui que eu venho pensando a nossa sociedade, ela julga muito quem quer descansar, sabe? Vivemos uma sociedade em que valoriza dormir pouco e trabalhar muito. Não é bem assim, tá bom? A gente tem que ter nosso momento, a gente tem que ter nosso cuidado. Dormir faz parte da saúde. Tem que entender isso, que dormir é saúde também. Então, tá bom? Então, não pensa desse jeito, que quanto menos eu dormir, mais eu trabalhar melhor. Meu dia tem 24 horas, eu preciso aproveitar 20 horas desse dia trabalhando. Calma, vamos com calma, tá bom? Saúde é importantíssimo pra todo mundo. Sem saúde, a gente não chega a lugar nenhum. Que dormir faz parte da saúde, entendeu? Então, por favor, descansem, durmam bem, tá bom? Pra vocês conseguirem ali vivendo de uma forma saudável. Bom, eu espero que depois desse vídeo aqui, pessoal, vocês entendam a importância do sono. Espero que vocês consigam melhorar a qualidade de sono de vocês também, seguindo essas dicas. Espero que vocês reflitam sobre coisas que vocês fazem consigo mesmo que tá auto-prejudicando vocês, né? Nessa parte aí de sono, de regularização do nosso sono. Então, se você gostou desse conteúdo, espero que você tenha gostado. Curte aqui, comenta aqui, responde essas perguntas. Quando você dorme mal, você acorda mal-humorado? Seu dia rende quando você não dorme direito? E também, se você conhece alguém que fala, dorme quando der, compartilha esse vídeo com essa pessoa também, mostra pra ela que esse conteúdo, que esse sono é muito importante pra ela também. Então, vejo vocês no próximo episódio de Saúde e Bem-Estar.